beleza? Eu sou o Bruno, sejam ainda mais vídeo aqui no canal e hoje trazendo pra vocês a biografia do Remus Lupin. Seu nome completo é Remus John Lupin. Nasceu no dia 10 de março de 1960. Quando frequentou a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, frequentou a casa da Grifinória e seu patrono é um lobo. Remus Lupin morreu no dia 2 de maio de 1998, na Segunda Guerra Bruxa, mas a gente vai chegar na parte da morte dele. Primeiro, vou começar falando dos pais dele, isso mesmo, antes do Remus nascer, porque é uma parte importante da história da vida dele. Remus Lupin foi o único filho de Leo Lupin com a trouxa Hope Howell. Leo Lupin, ele trabalhava com criaturas tipo Poltergeist e Bogart, que eram criaturas que não estavam necessariamente vivas nem mortas. É muito complicado de explicar o que é isso. Então ele trabalhava com essas criaturas e um dia ele estava numa viagem, de investigativa numa floresta. E foi nessa floresta que Leo encontrou Hope, a mulher que futuramente seria sua esposa. Então, quando ela estava lá na floresta, apareceu um bicho-papão que se transformou em um homem grande de aparência maligna. Então ela gritou. Aí o Leo, que estava lá na floresta, ouviu e foi lá, viu o que estava acontecendo. Aí ele fez com que aquele cara, aquela aparição, se transformasse em um cogumelo de campo. Aí a Hope, que era uma trouxa, ficou um pouco confusa, mas ela achava que o Leo tinha afastado o cara, simplesmente. E aí ele acompanhou ela até em casa. Então o jovem casal se apaixonou e o Leo pediu a Hope em casamento, ela aceitou, eles se casaram. Um ano após o casamento, nasceu Remus Lupin, um garoto feliz e saudável. Logo no começo, ele demonstrou sinais de magia. Ambos os pais imaginaram que ele seria chamado para Hogwarts e seguiria os passos do pai. Quando Remus tinha uns 4 anos, o Senhor das Trevas estava crescendo, Foi a primeira ascensão do Lorde das Trevas, a primeira aparição do Voldemort. Então, quando Remus tinha 4 anos, o Voldemort estava recrutando pessoas e criaturas para a sua primeira ascensão. E enquanto isso, pouca gente sabia o que estava acontecendo. O Voldemort não tinha realmente aparecido, ele estava só recrutando algumas forças. Aí tinha acontecido alguns desaparecimentos, mas estava aquele negócio de boa, tá ligado? Tava bem calminho. Para se proteger, o Ministério também começou a recrutar pessoas que entendessem sobre essas criaturas e tal. Então, quando estavam lá recrutando as pessoas, o Leo foi lá, se voluntariou e se juntou ao Departamento de Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Foi nesse momento que o Leo ficou cara a cara com um lobisomem chamado Fenrir Greyback, que havia sido levado para interrogatórios por conta da morte de 2 crianças trouxas. A sociedade bruxa, ela excluía tanto os lobisomens que os lobisomens também se excluíam. Eles viviam meio que isolados, meio que em pacotes separados da sociedade bruxa e faziam quase que de tudo para não serem registrados, porque o Ministério tinha um certo registro de quem era lobisomem, só que, muitos deles não estavam nesse registro, tá ligado? E o Fenrir Greyback era um dos que não estava registrado, então o Ministério não tinha como ter certeza se ele era realmente um lobisomem. Então o Greyback, que não é besta, foi lá e falou que não, que estava completamente surpreso por ver um bocado de bruxos e se fingiu de horrorizado em relação à morte das 2 crianças, porque ele queria fingir que era um trouxa normal, tá ligado? Aí, por suas roupas estarem todas sujas e ele não possuir varinha, o Ministério acreditou que era só um mendigo trouxa. E aí o Ministério foi facilmente enganado por Fenrir Greyback.
Mas o Leo Lupin não acreditou assim tão fácil nessa história e falou: vamos manter esse cara preso até a próxima lua cheia. Aí a gente vai ter certeza se ele é um lobisomem ou não. Eles começaram a ridicularizar o Leo, dizendo que ele não sabia de nada, tá ligado? Geralmente o Leo era muito gentil, mas nesse momento ele ficou com muita raiva. Então ele disse a seguinte frase relacionada aos lobisomens: são sem alma, maus e não merecem nada além da morte. O comitê ordenou que Leo saísse da sala e ele saiu. O chefe do comitê chegou em Greyback e pediu desculpas e Greyback foi liberado. O cara que foi levar Greyback até a saída imaginava em apagar a mente dele, apagar as lembranças dele, apagar sua memória, para que ele não lembrasse do que havia acontecido e voltasse a ser, não voltasse a ser trouxa, mas esquecesse que existia bruxos e esses bagulho e tal. Mas antes que ele pudesse obleviar o Greyback, ele foi imobilizado por Greyback e mais 2 cúmplices que estavam lá esperando. Greyback não perdeu tempo e falou para os seus amigos lá, os lobisomens que andam com ele, que o que é que o Leo tinha falado, que era aquele negócio de que os lobisomens não merecem nada além da morte. Greyback planejou uma vingança, né, contra o Leo Lupin. Pouco antes do 5º aniversário de Remo Lupin, ele estava dormindo pacificamente na cama dele. Aí o Fenrir Greyback chegou lá, ele foi lá, abriu a janela, entrou no quarto e atacou o menino. Leo chegou no quarto a tempo de salvar a vida do filho, mas não a tempo suficiente de evitar de que ele fosse contaminado. Contaminado não seria bem a palavra, eu acho que contaminado seria um pouco preconceituoso com os lobisomens, mas enfim. E então, o Lupin se transformou em um lobisomem. E ele não falou, ele escondeu o ataque e o agressor do seu filho, porque ele tinha medo de retaliação. Leo fez tudo que pôde para encontrar uma cura, né, para o Remo, mas não era possível, isso não é possível, não é possível você deixar de ser um lobisomem. Então, a partir desse momento, a vida da família Lupin foi esconder a verdade sobre seu filho, esconder de todo mundo que ele era um lobisomem. Então, por um tempo, toda vez eles ficavam se mudando e tal, porque uma hora ou outra todo mundo ia perceber. Então, eles se mudavam. Toda noite de lua cheia, eles botavam feitiços Eles deixavam o Lupin num lugar trancado e botavam feitiços ao redor. Em consequência disso, o Lupin não podia brincar com outras crianças porque os pais tinham medo dele falar, deixar escapulir que era um lobisomem. Então, embora seus pais fossem muito amorosos e atenciosos, o Lupin era uma criança solitária, ele não tinha amigos. Quando o Lupin era pequeno, era mais fácil conter ele, não era difícil. Era só trancar a porta e botar alguns feitiços. Mas, com a medida que ele ia crescendo, o lobo, quando ele se transformava, também ia ficando maior e mais forte, mais agressivo. Quando ele tinha 10 anos, ele começou a quebrar a janela, derrubar a porta e tal. E, com o passar do tempo, foi necessário magias mais poderosas para manter o Lupin naquele lugar. E os pais dele ficavam cada vez mais preocupados em relação a isso. Leo, então, ele educou o Lupin em casa, porque ele acreditava que o Lupin nunca ia poder ir para uma escola. Mas pouco antes do 11º aniversário de Remo Lupin, o Dumbledore apareceu lá na casa dele, entrou e conversou assim com os pais dele. Dumbledore falou para os dois que sabia que o Lupin era um lobisomem, embora eles tentassem esconder, porque o Greyback havia se gabado para os seus amigos e o Dumbledore tinha espiões dentro das Criaturas das Trevas.
Então o Dumbledore explicou que o Lupin poderia ser aceito na escola, que ele havia construído a Casa dos Gritos, que tinha fácil acesso para o Lupin. Ele ia através de um esconderijo, uma passagem secreta nos terrenos da escola, ele ia poder ir para essa casa, que era em Hogsmeade. Ele poderia ir para lá e se transformar lá tranquilamente, né? Mas ia ser seguro para ele. E o Lupin ficou feliz, porque finalmente ele ia para a escola, ele ia fazer amigos, ele ia conviver com outras crianças. Quando foi para a escola, ele foi selecionado na Grifinória, como eu já disse, e logo fez amizade com o Tiago Potter e o Sirius Black. O Remo foi muito gentil com uma criança meio que excluída, que era o Peter Pettigrew. E ele conseguiu que o Sirius e o Tiago prestassem atenção nele e se tornassem amigos de Pedro Pettigrew. Então, logo depois de um tempo, os quatro se tornaram amigos inseparáveis. O Remo servia meio que como a consciência do grupo, embora ele não conscientizasse o grupo muito bem. Ele não aprovava o que o Tiago, o Sirius e o Pedro faziam com o Sirius. Ele não aceitava, ele não achava certo. Mas ele era tão grato por ter sido aceito pelo grupo do James e do Sirius, pelo grupo do Tiago e do Sirius, que ele acabava por não falar, entendeu? Ele acabava por não enfrentar os amigos e deixava quieto. Inevitavelmente, logo os 3 amigos do Remo ficaram curiosos para saber por que uma vez por mês ele sumia do nada, tá ligado? Remo achava que se os amigos descobrissem que ele era um lobisomem, ele ia perder a amizade deles, então ele não contou. Mas no segundo ano de escola, os seus amigos descobriram e, para a felicidade do Remo, eles aceitaram numa boa. E eles não só continuaram amigos, como inventaram uma forma de ajudar o Remo. E também deram a ele o apelido de Aluado. Quando os 4 amigos terminaram a escola, o Lord Voldemort já estava reinando, estava no poder, estava muito forte, já tinha recrutado um bocado de gente. E então os 4 entraram na Ordem da Fênix. A morte do Tiago e da Lilian foi um dos momentos mais traumáticos da vida do Remo. Pouco tempo depois, ele perdeu mais 2 amigos. Ele acreditava, todo mundo achava que o Sirius tinha matado o Pedro e foi mandado para Azkaban. Então, em um período de pouquíssimo tempo, o Remo perdeu seus 4 melhores amigos e a amiga, porque Lilian era amiga dele também. A morte do Voldemort marcou o começo de um período muito solitário e triste da vida do Remo. Porque como ele não tinha mais que ficar na Ordem da Fênix, então ele ficou sozinho praticamente. Ele ficava se mudando de emprego para outro emprego, de cidade para cidade, ficava para lá e para cá. E ele trabalhava em lugares que, ele tinha habilidade para ser muito mais, entendeu? Ele podia ser muito mais, mas ele trabalhava com muito menos. Ele não durava muito tempo no emprego, ele logo ia embora, porque senão todo mundo ia se ligar que uma vez por mês, todo mês, o Lupin ficava doente. E aí teve um momento em que foi inventada a poção que ajudaria os lobisomens a, ao invés de se transformar em um lobo agressivo, se ele usasse a poção, ia se transformar num lobo sonolento, que ficava lá dormindo quieto na dele durante a lua cheia. Mas os ingredientes dessa poção eram muito caros mesmo. Então, certo dia, o Dumbledore apareceu para mais uma vez mudar a vida de Remo Lupin. O Dumbledore convidou ele para trabalhar em Hogwarts. Nessa época aí, vocês não perceberam, nós já estamos no 3º ano do Harry na escola. Então, nesse período, o Dumbledore foi lá e chamou o Remo para trabalhar lá em Hogwarts.
como professor de defesa contra as artes das trevas. Em troca disso, ele ofereceu uma quantidade ilimitada da poção do lobo. Em Hogwarts, Remo se revelou como um professor incrível. Foi o melhor professor de defesa contra as artes das trevas que o Harry já teve. Então, aconteceu o que nós vimos, né, no livro. Esse é o Sirius Black, né? Uma pessoa que o Remo, até o momento, achava que tinha traído ele e os outros amigos dele e causado a morte de 2 dos seus melhores amigos. Mas, né, aconteceu tudo o que aconteceu, e naquela noite lá que o Harry, o Remo, o Sirius, todo mundo tava lá na Casa dos Gritos e descobriram que o Sirius Black não era o culpado, que o Pedro Pettigrew era o rato. E naquela noite o Remo se transformou em lobisomem nos terrenos de Hogwarts. E aí as pessoas descobriram que ele era um lobisomem e tal, e ele preferiu ir embora de Hogwarts. Com a volta do Lorde das Trevas, a Ordem da Fênix se juntou mais uma vez e lá estava o Remo Lupin. Dessa vez, o grupo da Ordem da Fênix incluía vários novos membros, né? Mas uma em especial. Era uma bruxa inteligente e corajosa, divertida e se chamava Ninfadora Tonks. Então, o Remo se apaixonou pela Tonks. Se isso tivesse acontecido em tempos de paz, o Remo teria se mudado de emprego e nunca mais veria Tonks e não se preocuparia com isso. Mas isso aconteceu à volta do Lorde das Trevas. Então ele não podia simplesmente se mudar e se distanciar da Ordem da Fênix. Ele tinha que ficar e lutar. Então ele continuou vendo a Tonks, trabalhando com a Tonks, indo em missões, diversas missões com ela. E nunca passou pela cabeça do Remo que a Tonks também poderia se apaixonar por ele, porque na cabeça dele, ele era impuro ou indigno. Após 1 ano de amizade, eles estavam numa missão onde se esconderam atrás da casa de um comensal da morte. Então, nesse momento, a Tonks fez o seguinte comentário em relação a um dos membros da Ordem. Ele ainda é bonito, mesmo depois de Azkaban? O Remo respondeu amargamente, achando que a Tonks teria se apaixonado pelo Sirius Black. Com isso, a Tonks ficou muito irritada e disse: "Você saberia perfeitamente bem por quem eu me apaixonei, se não estivesse muito ocupado sentindo pena de si mesmo para perceber." Imediatamente, o Remo ficou muito feliz, porque ela acabou de dizer que estava apaixonada por ele, mas depois ele se fingiu de desentendido. Ele sempre soubera que não poderia casar, porque ele tinha medo de passar a sua condição de lobisomem tanto para sua esposa quanto para o seu filho. Então ele, na cabeça dele, ele não podia casar de jeito nenhum. Então ele fingiu que nada tinha acontecido. Mas mesmo fingindo que não tinha entendido, mesmo fingindo que nada tinha acontecido, a Tonks sabia, a Tonks se ligou que não se deixou enganar e sabia que o Remo era apaixonado por ela. Mas ele se recusava a admitir esse fato, entende? Por conta disso, ele evitou qualquer excursão com ela, qualquer missão, evitou conversar com ela e tal, começou a evitar ela. E com isso também ele começou a se voluntariar para missões de grande risco. Todas as missões da Ordem basicamente são perigosas, mas ele começou a se voluntariar para missões mais perigosas. Então a Tonks ficou infeliz, entrou em depressão. Quem viu no livro, ficou bem mais claro que a Tonks estava triste. Ela achava que o Remo nunca mais ia passar um tempo com ela. E também achava que desse jeito, né, ele indo nessas missões super perigosas, ele ia acabar morrendo. E aí ela ficou muito triste por causa disso. Porque ele estava disposto a morrer ao invés de admitir os seus sentimentos. Naquela batalha lá que teve no Ministério, a Batalha do Ministério, que resultou no reconhecimento de que Voldemort tinha voltado, todo mundo descobriu que Voldemort tinha voltado,
Nesse momento, nessa batalha, o Remo e a Tonks lutaram juntos. E nesse dia também, o Remo perdeu o último dos seus melhores amigos. Ele perdeu o Sirius Black. Nesse dia, o Sirius morreu, um dos seus melhores amigos. E isso não ajudou em nada. O Remo continuou indo para missões cada vez mais perigosas e se voluntariou para tentar recrutar os lobisomens para o lado, para ajudar o Dumbledore. Fazendo isso, né, indo atrás dos lobisomens, ele estava em perigo eminente de reencontrar o lobisomem que tinha mudado sua vida, reencontrar o Fenrir Greyback. Apenas um ano depois, o Remo ficou cara a cara com o Fenrir Greyback lá em Hogwarts, quando a Ordem ficou cara a cara com os Comensais da Morte, lá em Hogwarts, no dia que o Dumbledore morreu. E nesse dia, mais uma vez, o Remo perdeu uma pessoa que ele amava muito, tinha muito carinho, ele gostava muito do Dumbledore. Então, a Tonks se sentiu inspirada quando a Fleur Delacour falou do seu amor duradouro por Gil Weasley, depois dele ter sido arranhado pelo Greyback. Então, a Tonks fez uma declaração pública sobre o que sentia pelo Remo, sobre seus sentimentos pelo Remo. E ele foi forçado a admitir que também sentia isso por ela. Então, mesmo com várias dúvidas em relação a se estava realmente fazendo certo, o Remo casou com a Tonks. Poucas semanas depois do casamento, Tonks engravidou. E o Remo ficou com muito medo de que ele tivesse passado a doença, que não é uma doença, né? De que por culpa dele, o filho dele fosse um lobisomem. E ele pensou em todo o sofrimento da sua infância e tal, e ele não queria que isso acontecesse com o filho dele. Então, ele ficou com muito remorso e fugiu, deixando a Tonks sozinha, e foi atrás do Harry. Ele pediu pro Harry para poder seguir ele na jornada dele, no que ele precisasse e tal. E ele voltou a ter aquela atitude de ir atrás da morte, tá ligado? Ele tava pedindo pra morrer praticamente. Nessa época, o Harry tinha 16 anos e ele não aceitou que o Remo fosse com ele e jogou na cara do Remo um bocado de coisa. Disse que o Remo estava agindo de forma egoísta e irresponsável. Remo ficou muito irritado e foi embora. Depois disso, ele se refugiou no Caldeirão Furado e ficou lá num canto do Caldeirão Furado sozinho, bebendo e ficando na dele lá. Depois de algumas horas de reflexão, o Remo foi obrigado a aceitar que o Harry estava certo. Então ele ficou envergonhado, saiu do Caldeirão Furado e voltou para casa. Chegou lá na Tonks, pediu desculpa e tal, e ficou lá com ela. Então, durante a gravidez da Tonks, o Remo evitou o máximo possível as missões da Ordem da Fênix. Sua prioridade no momento era proteger a sua esposa. Ted Lupin nasceu e recebeu esse nome de Edward como homenagem aos falecidos sogros do Remo. E para alívio dos pais, ele não era um lobisomem, apenas herdou a capacidade da mãe de mudar de aparência. Então, na noite que o Ted nasceu, o Remo deixou a Tonks e o filho dele com a sogra dele e foi lá falar com o Harry e pediu pro Harry ser padrinho do filho dele. O Harry aceitou, né? Isso, depois de falar com o Harry e tal, ele voltou para casa e ficou com a família dele. Tanto o Remo quanto o Tonks deixaram o Ted com a avó e foram para Hogwarts para a batalha final. Caso Voldemort vencesse a batalha, a família deles, a família Lupin, né, seria aniquilada, porque além dos pais serem membros notórios da Ordem da Fênix, o Remo lutou muito bem, né, na batalha e tal, mas ele estava um pouco enferrujado, até porque nos últimos meses ele ficou, né, em casa sem, ir pra batalha mesmo. Ele só usava feitiços de proteção e tal, para proteger, porque a prioridade dele naquela época
naquele momento, era proteger a esposa dele e o filho dele, que ela estava grávida e tal. Então ele estava um pouquinho só enferrujado e ele encontrou sua morte no comensal Anthony Doyle Hopkins. A sua morte foi o primeiro lobisomem a receber uma ordem de Merlin primeira classe. E nunca foi esquecido. Era um cara corajoso, gentil e sempre ajudava quando podia. Passou por muitas dificuldades na vida, ajudou muito na Batalha de Hogwarts e depois de sua morte ele ainda deixou, além de tudo que ele ensinou, tudo que as pessoas aprenderam com ele, além disso ele deixou um filho que iria continuar a família Lu. E é isso, essa foi a biografia de Remo Lupin. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo e tchau! Ok. Acho que já. Pronto. Esse aqui, ó. Esse aqui. Nossa, eu esqueci.